Eu queria convidar vocês já a abrir a sua Bíblia aí. No livro de 1 João, né? A primeira carta de João. E a gente vai ter aí uma espécie de uma minissérie, nesse domingo agora e no domingo que vem, onde eu vou abordar esses 3 temas que estão diretamente relacionados, né? Quase que uma sequência um do outro. Discipulado, comunhão e serviço. E essa palavra, essa mensagem não deixa de estar muito relacionada com o tema que o pastor Lucas já tem tratado, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, né, a série sobre a videira, sobre os ramos, sobre o discipulado, sobre nós estarmos com Cristo, né, nós caminharmos com Cristo, com a igreja. Então, a gente continua na mesma temática, mas eu espero que o Senhor fale conosco ainda mais sobre isso. Então você pode abrir aí especificamente no capítulo 1, verso 1, e leia comigo. 1 João 1, 1. Está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Se você está aqui hoje, assim, 99,999% de chance que você ouviu falar do Evangelho. Você ouviu falar do Evangelho? Levanta a mão aí. Ouviu, né? E cada um aqui ouviu a sua própria maneira, né? No seu próprio contexto. Talvez alguns sejam aí de famílias já cristãs, evangélicas. Talvez alguém tenha ouvido o Evangelho de algum conhecido, de algum colega de trabalho vários anos atrás, ou há pouco tempo atrás. Cada um aqui tem a sua própria história com o Evangelho e chegou aos caminhos do Senhor de alguma forma. E nós queremos que tudo isso o Senhor usa. E tudo isso é uma bênção da parte de Deus com a igreja e com cada um de nós. E ser atingido por essa mensagem do Evangelho e ouvir falar do Senhor e passar a participar da igreja, dos cultos, e começar a viver essa vida que é proposta, né, que nós recebemos essa proposta, ao longo do tempo isso nos muda, nos molda. Ao longo do tempo isso traz algumas marcas bem interessantes para a nossa vida. Ao longo do tempo isso nos faz ter uma certa identidade, né, onde nós passamos a nos ver como cristãos, como evangélicos, como crentes, onde nós passamos a sentir que pertencemos de uma igreja, de uma congregação. E tudo isso é uma bênção, e tudo isso é muito importante. Mas nós precisamos manter em mente uma questão muito importante. O que é que nos faz, de fato, cristãos? O que é que nos faz cristãos? Quero que você pense aí um segundo. Talvez cada um aqui vai ter alguma resposta para essa pergunta, talvez algumas mais parecidas, outras mais diferentes. Mas o que nos faz cristãos? O que te faz um cristão? Será que é estar aqui nesse prédio, nessa noite, aqui nesse lugar? É isso que te faz cristão? Ou estar sentado nessas cadeiras? Ou estar junto com essas pessoas que estão aí do seu lado? Será que é isso que nos faz cristãos? Quer dizer, eu sou batista. É isso que nos faz cristãos? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Se nós nos consideramos cristãos, o que me faz cristão? O que me diferencia de outras pessoas que não se enxergam como cristãos, que não são cristãos, que não vêm à igreja, enfim? O que é essa diferença? Na história da salvação, na Bíblia, nós fomos ver lá no povo de Israel, na antiguidade e toda a história passada, que tinha muito essa noção de ser povo de Deus. Você já ouviu essa expressão, né? Povo de Deus.
O antigo Israel era considerado o povo de Deus em meio às nações, e no Novo Testamento a igreja é considerada o povo de Deus, né, em espírito. E isso fala dessa distinção entre o que ser cristão significa. O que ser cristão realmente representa, realmente quer dizer. A nossa vida, o nosso dia a dia. E de todas essas coisas que eu falei, estar aqui, vir nos cultos, participar dos eventos, e tantas outras coisas que a gente possa ver em outras congregações, em outras denominações, em outras igrejas, talvez um certo tipo de roupa que a gente veste, um certo tipo de ritual que se faz, tantas outras coisas. Somos batistas, né? Será que o que me faz cristão é eu ser batizado? Será? E uma coisa a gente pode ter certeza. Eu nem vou abrir nenhum texto prova aqui, mas nós podemos olhar, por exemplo, para o encontro de Jesus com Nicodemos. Quem lembra dessa passagem? Uma coisa nós podemos ter certeza. O que nos faz cristãos não é, primariamente, algo externo. Não é algo que se possa diretamente se enxergar. O que nos faz cristãos não é aquilo que eu olho para o Eduardo e digo, esse louco é cristão, olha, baita de um batista. Posso até olhar e dizer que é batista. Mas cristão não é algo que necessariamente nós enxergamos. É algo que primariamente está no interior. É o que Jesus chamou de nascer de novo. Certo? E para nós, o batismo representa esse novo nascimento. O batismo não é o novo nascimento, mas representa esse novo nascimento. E tem um termo para tudo isso que eu estou falando, que é um termo que mais me faz sentido para mim e que eu mais uso quando eu estou falando sobre essas coisas, que é estar em Cristo. Você já ouviu esse termo? Estar em Cristo. Estar em Cristo pode trazer várias coisas à nossa imaginação. Será que Cristo é um lugar onde a gente está? Está em Cristo. E, como vocês podem ver aí atrás, o apóstolo Paulo gosta bastante desse termo. Se vocês forem olhar nas cartas, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas tem muito mais. Ele fala muito sobre estar em Cristo. Olha só, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Para quem que as coisas velhas já passaram? Quem que é nova criatura? Aí em 2 Coríntios. Quem? Os que estão em Cristo. Certo? Concorda comigo? Vai lá. Em Gálatas. Não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Aonde? Em Cristo. E ainda Colossenses 2 vai falar de uma outra forma, mas é a mesma coisa. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, então receberam o Senhor, continuem a viver nele, ou seja, em Cristo. Então, esse termo, ele faz bastante sentido para mim. O que nos diferencia de quem não se diz cristão, de quem não pensa ser cristão? O que diferencia um cristão verdadeiro de qualquer outra pessoa? É estar em Cristo. Mas isso ainda é meio abstrato, vocês concordam? O que é estar em Cristo? Né? Um exemplo que esse termo me salvou minha pele, quando a Luna começou a fazer, né? A Luna estava crescendo e ela começou a fazer umas perguntas bem legais, né? Onde eu vou quando eu morrer, pai? Não sei se a sua criança já fez essa pergunta para você, mas esse dia chega. Especialmente quando você é cristão. Ou alguém conhecido faleceu, alguém ao redor da família, e essa questão vem. Onde fulaninho foi? Fulaninho está no céu? E qual foi a minha saída pela direita? Depende, filha. Se fulaninho estava em Cristo, se o fulano, se o tio, se a tia, se estava em Cristo, ele está junto com o Senhor. Agora, se ele não estava, ele deve estar em outro lugar agora.
para minha sorte, ela ainda não chegou na idade de perguntar, mas como assim está em Cristo? Ela só, tá bom, tá. Então é um conceito que é um pouco abstrato da gente pensar, mas ele, com o tempo, ele vai fazendo cada vez mais sentido. O que nos divide, o que nos separa do mundo? Nós estamos em Cristo. Em Cristo. O que garante a nossa salvação? É estarmos em Cristo. E antes de continuar, eu queria... Olha só essa imagem aí. Dá uma olhada aí. Eu queria contar uma historinha. Ela é, ao mesmo tempo, meio boba, mas muito séria. Tinha um senhor, já aposentado, meio preguiçoso até, que morava sozinho em casa. O nome dele era João. Tem algum João aí? Não? Era João, então. O nome dele era João. E ele morava sozinho nessa casa e ele tinha uma coisa que era o prazer dos dias dele. Que era a coisa que ele passava o dia se preparando para aquilo. Que era chegar na sua sala, sentar na sua poltrona e ficar sentado ali, olhando para a magnífica vista que ele tinha da sala. Magnífica. O céu ensolarado, com as árvores e a grama verde. Lindo. E o prazer da vida dele era sentar lá e ficar quieto, olhando, admirando. Né? E isso era tão importante para ele, já fazia tão parte da vida dele, tinha um apreço tão grande por isso que ele se conectava com aquela paisagem. Ele podia ouvir os passarinhos cantando, ele sentia o calor do sol. Sabe? Isso tinha um valor imenso para ele. E o João, ele tinha um amigo, né? Um amigo meio distante assim, mas que vez ou outra aparecia na casa dele. E Tiago, tem um Tiago aqui, né? Eu cumprimentei um Tiago. Mas o nome dele era Tiago. Era outro Tiago. E o João e o Tiago. E o Tiago, às vezes, ia visitar o seu João. E sempre que ele ia, ele parecia meio incomodado com esse hábito que o João tinha. De ficar olhando essa paisagem. E, certo, né, com batata, o Tiago chegou lá, foi visitar, chegou, sentou do lado do João e o João estava lá, né, no momento dele. E o Tiago chegou meio preocupado. E o João notou que o Tiago estava estranho. O Tiago estava com guarda-chuva. Estava todo meio molhado, assim, chegou molhando o chão da casa e sentou. E com uma cara de preocupado, de estressado. E começou a implicar com o João. Cara, sai desse sofá. Deixa esse negócio aí. Essa tua vista aí vai acabar contigo. Sai, vamos lá para fora agora. Tu precisa sair daí. E nesse dia, especialmente, pro João, foi a gota d'água. Cara, Tiago, tu vem aqui, lá de vez em quando, só pra me incomodar, cara. Só pra me atrapalhar no meu momento aqui. Faz o seguinte, ó. Vai embora, e um dia que tu tiver melhor aí da tua vida, não sei de onde é que tu tirou a água aqui, pra vir molhar minha sala, leva esse teu guarda-chuva e vai embora, e outro dia tu volta e a gente conversa. E o Tiago, né, reconheceu a derrota e foi saindo, foi-se embora. E triste e meio desesperançoso, o Tiago bate a porta nas suas costas, sai, e a sua última visão triste, ele olha para aquela casa, né, e vê a parede do seu João lá com aquele quadro assim, colado na parede. E ele sai na chuvarada e vai-se embora da tempestade. Fez sentido a história? Vocês entenderam o final? Caso você não tenha entendido, caso eu não seja um bom contador de história, eu acho que talvez não seja. O seu João, ele vivia numa espécie de uma ilusão. O seu João vivia com um quadro pintado de uma paisagem linda e ele era tão conectado, tão apegado àquilo que ele não conseguia sair para fora para ver que lá fora estava um caos, para ver que lá fora estava uma tempestade. E era tão potente isso para ele, era tão parte da vida dele, que ele conseguia sentir naquele quadro, uma pintura, ele conseguia sentir o calor do sol.
Ele conseguia ouvir os passarinhos cantando naquele quadro. E por que eu trouxe essa historinha boba e séria? Porque esse é um risco que a gente corre como cristãos nos nossos dias, de vivermos uma mentira. Como assim? Quem aí, levanta a mão, sem vergonha, sem se envergonhar, quem aí já falou de Jesus para alguém? Se você não falou, pode ficar com a mão baixada, não tem nenhum problema. Tá? Beleza. Sabe quem é a pessoa mais difícil de se evangelizar? A pessoa mais difícil de se evangelizar é uma pessoa que pensa que já conhece o Senhor. Porque você vai chegar assim, ó. Cara, você precisa de Jesus. E qual vai ser a reação dessa pessoa? Jesus é meu brother. Jesus é faixa. Eu ando com Jesus todo dia. E aí você vai falar assim, não, você não está entendendo. Você não está entendendo, meu irmão. Tiago, volta outro dia. Deixa eu ficar olhando para a minha paisagem aqui. Quando que isso acontece, irmãos? Quando que isso acontece? Isso acontece quando não se conhece o Deus verdadeiro. O Deus que foi revelado. Esse Deus, o qual nós ouvimos e lemos agora há pouco, que foi pregado o Evangelho, que foi testemunhado pelos apóstolos e que foi pregado às nações, e cuja mensagem deve ser proclamada. Nós somos tentados hoje em dia, e eu já falei sobre isso a última vez que eu preguei há algum tempo, nós somos tentados hoje em dia a nos contentarmos com versões reduzidas, deformadas, tortas do Evangelho, da mensagem de Jesus. E é difícil, às vezes, nós conseguimos discernir o que é a verdade, o que é a mentira. Nós temos ferramentas para isso, vou falar de algumas delas, mas é algo que é bastante importante nos nossos dias, esse ambiente de vários, Paulo já alertava sobre isso, Pedro alertou sobre isso, esse ambiente de vários evangelhos concorrendo pela nossa devoção, concorrendo pela nossa fé. E eu trago essa pergunta para vocês. Eu quero que você fique em silêncio aí 2 minutinhos e pense sobre isso. Como a gente sabe, como eu sei, como você sabe, se está em Cristo? Como é que eu sei se eu estou em Cristo? Como é que eu sei se eu não sou o cara sentado no sofá, olhando para uma paisagem, achando que é a verdade, mas na verdade me enganando? Talvez você diga assim, eu creio que eu estou em Cristo. Ou talvez você diga assim, irmão Guilherme, o senhor foi aí na frente para fazer o papel que é do Satanás, que é me acusar e dizer que eu não estou em Cristo? Não é isso que eu estou fazendo. Eu vou explicar. Fique tranquilo. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Não é só o Satanás que vai colocar dúvida no nosso coração quanto à nossa fé, mas nós somos incentivados por Deus, por Jesus, por Paulo, a pensarmos sobre a nossa fé, a refletirmos nessa questão, exatamente. Com uma frase que nos deve ser muito cara, que é: examine-se a si mesmo. Você já ouviu essa expressão também, né? Examine-se a si mesmo. Paulo nos traz isso da parte de Jesus em um momento muito específico. Qual é esse momento? A Santa Ceia do Senhor, né? Examine-se a si mesmo.
E a ceia, ela é para nós algo tão importante, devia ser muito mais importante talvez. E esse examine-se a si mesmo não tem como ser algo momentâneo. Não tem como ser algo, agora eu cheguei, peguei o copo, peguei o pãozinho, agora eu vou tirar 10 segundos para examinar a mim mesmo. Legal. Não tem como ser assim. Nós precisamos refletir com seriedade, com gravidade, sobre a nossa posição em Cristo. Se nós estamos em Cristo. Porque disso depende somente a nossa alma. Nós sabemos que nós não fazemos por merecer, nós não fazemos por onde, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos através da fé, mas também na série que o pastor trouxe no começo do ano, se não me engano, né, sobre a fé, nós sabemos também que existem fés que não salvam, existe a fé que salva. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Examinar nós mesmos. Examinar nós mesmos. Examine-se a si mesmo. Pensar sobre como tem sido a nossa relação com esse Cristo. A nossa relação com essa palavra. Como é que eu me encaixo nessa história? E como é que eu faço isso? Né? Como é que eu examino a mim mesmo? Que exame é esse que eu preciso fazer para saber qual é a minha posição? E a primeira coisa que nós precisamos é justamente pensar sobre a nossa fé, ou no que é que eu creio. Qual é a minha fé? Tá? Você pode abrir aí também, o texto está aí no slide, 1 João, capítulo 5, verso 10. E durante toda essa carta de João, esse é um dos assuntos ao qual ele está se dedicando. A separar as trevas da luz. A ver se estamos em Cristo ou não. E no verso 10 ele fala assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha só o que João está falando. Vejam que ele está falando sobre estar em Cristo. Né? Qual é o alvo da nossa fé? Qual é a fé que salva? É a fé de Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é o Salvador, de que a nossa salvação depende dEle. É a fé no Cristo que nos é revelado através da palavra. É a fé nesse Evangelho que nos é proposto, que nos é pregado. Isso parece tão óbvio, mas, de novo, hoje em dia nós somos bombardeados por evangelhos e existem fés em tantas coisas. Nós somos tentados a crer em tantas coisas e a depositar nossa confiança em tantas coisas. Quando a fé que salva é a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a fé que nós precisamos. Essa é a fé que tem que estar firme no nosso coração. Essa é a fé que faz diferença entre as trevas e a luz. Essa é a fé que distingue se eu estou em Cristo ou não. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que nós precisamos constantemente, inclusive na ceia, examinar nós mesmos. O que eu tenho crido? Em que eu creio? É nesse Jesus? É no Jesus apresentado pela palavra de Deus que eu creio? É na salvação que vem por meio dele? É na cruz na qual ele foi pregado? No sacrifício que ele fez e no amor que Deus tem por nós? Porque essa é a fé verdadeira. E toda outra que se apresentar, seja contrária a essa, seja paralela a essa,
é uma falsa fé, na qual nós não podemos colocar a nossa vida, na qual nós não podemos apostar as nossas fichas. São outras crenças, crendices e outras coisas que servem muito bem para nos afastar do Senhor, para nos afastar do verdadeiro caminho. Então, a primeira coisa que nós precisamos examinar em nós mesmos, para saber se estamos em Cristo, é qual é a nossa fé, ou no que nós cremos, no que nós confiamos. Nós, para dar alguns exemplos, né, nós somos tentados a confiar que vou pegar um exemplo bem comum. Tentados a confiar que nada na nossa vida vai dar errado, né? Provavelmente já ouviu isso 1 milhão de vezes. Isso é uma fé paralela, se não contrária ao Evangelho. Nós somos tentados a crer que Deus vai realizar os meus desejos. Somos tentados a crer que Deus não se importa tanto assim com a forma que eu vivo. Somos tentados a crer que Deus não se importa com alguns detalhes, algumas minúcias, não se importa com quem eu caso, não se importa com quem eu durmo, não se importa com o que eu penso sobre a igreja. Somos tentados a crer em tantas coisas que são contrárias ao Evangelho. Então, precisamos examinar a nossa fé, o que nós cremos. E a segunda coisa que nós precisamos examinar em nós mesmos, né, e isso aqui está muito ligado à última pregação, a penúltima pregação do pastor Lucas, né, a fé, ela anda junto com arrependimento. Qual é a segunda coisa que nós precisamos observar na nossa vida? Arrependimento. E o arrependimento, ele envolve diversas coisas. Você pode voltar um pouquinho aí para 1 João capítulo 1. Vamos ler o verso 8 e 9. Está escrito assim, ó. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A gente pode observar essa comunhão, né, que tanto nós estamos em Cristo, quanto ao mesmo tempo Cristo está em nós, né? E a primeira coisa importante sobre nós examinarmos a nós mesmos quanto ao arrependimento é reconhecermos o nosso pecado. Porque João está dizendo aqui, aquele que não reconhece o seu pecado, e aqui eu estou falando nas duas formas, né? Aquele que não reconhece que é um pecador e que não reconhece os seus muitos pecados que comete diariamente, ele está se apartando, se afastando da verdade, se afastando da luz, se afastando de Cristo. Não tem como eu estar em Cristo e não reconhecer tanto a minha natureza de pecador como os meus muitos pecados. Então precisamos examinar e ter essa consciência de quais são os nossos pecados. Em segundo lugar, e você pode andar um pouquinho para frente agora, 1 João 3, verso 6. Vejo que a gente vai passeando pelo livro de João, né, para lá e para cá. 1 João 3, 6, está escrito assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Olha só, de novo aqui João está falando sobre o mesmo tema, sobre estar em Cristo. E ele está dizendo, aquele que está em Cristo não pode estar no pecado. Aquele que está no pecado não pode estar em Cristo. Né? E eu não vou ler agora, mas se você começar lendo 1 João lá do começo, ele vai explicar algo que é muito importante da gente entender, né, sobre a nossa natureza pecaminosa, que mesmo quando nós estamos em Cristo, nós ainda cometemos pecados, né? É o primeiro ponto, inclusive, reconhecer os nossos pecados, mas nós não estamos
confortáveis com essa situação. Nós não estamos no pecado. Nós não estamos vivendo a nossa vida, levando a nossa vida como se o nosso pecado não importasse. Nós precisamos examinar a nós mesmos para reconhecer se estamos lutando contra o pecado. Se os nossos pecados causam em nós mesmos indignação. Se os nossos pecados causam em nós mesmos eu uso esse termo, ódio pelo nosso pecado. Se nós estamos lutando contra o pecado. Então o arrependimento, o arrependimento verdadeiro, ele causa luta contra o nosso próprio pecado. Não é lutar contra o pecado dos outros, é o nosso próprio pecado. Em terceiro lugar, o verdadeiro arrependimento, ele gera em nós um processo de amadurecimento, a santificação, crescimento em santidade. Se nós estamos lutando contra o pecado e nós estamos em Cristo, que venceu todo o pecado, é de se esperar que conforme nós caminhemos com Ele, nós vamos cada vez mais vencendo os nossos pecados, vencendo o pecado, cada vez mais crescendo em santidade. E é isso que nós chamamos também de discipulado, Nós caminharmos com o Senhor, cada vez mais sendo moldados por Ele, cada vez mais parecidos com Ele. Eu vou ler aqui 1 João 2, verso 1. Está escrito assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Verso 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Crescimento em santidade. Andar como ele andou. Nós precisamos examinar nós mesmos. Porque se nós estamos em arrependimento verdadeiro, se nós vivemos em arrependimento como deve ser, nós buscamos caminhar como Jesus caminhou. Nós buscamos sermos discípulos dele, aprendermos com ele e cada vez mais crescermos. Cada vez mais nos afastarmos da nossa natureza pecaminosa e nos aproximarmos da santidade do nosso Mestre, do nosso Senhor. E para todas essas coisas, de novo, nada disso vem de nós. O que eu estou falando para vocês aqui não é algo que vocês vão precisar se esforçar para fazer agora. Então, a partir de hoje, agora eu vou dar um jeito de crescer em santidade. Não. Nós estamos examinando a nós mesmos para saber se estamos em Cristo. Porque se estamos em Cristo, isso aqui já está acontecendo em você. Amém? Isso aqui você já vai observar na sua vida. Isso aqui, o próprio Senhor é quem providencia nas nossas vidas. Ele nos faz seus discípulos e nós caminhamos com Ele, crescemos em santidade. Então, nós precisamos examinar a nossa fé, aquilo que nós cremos, e se estamos em arrependimento. Então, se cremos e nos arrependemos dos nossos pecados. E a terceira coisa que nós precisamos examinar é o amor. Você pode abrir aí, voltar um pouquinho agora. Aliás, nós estávamos em 2:1, agora 1 João, capítulo 2, verso 10. Está escrito assim, Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha só. Qual é a terceira coisa que nós precisamos examinar em nós mesmos para saber se estamos em Cristo? O amor aos nossos irmãos.
Coloquei o amor aqui porque, na verdade, é o amor de forma geral, mas aqui João está atentando para o amor aos nossos irmãos. Ele está dizendo que aquele que não ama o seu irmão não está em Cristo. Aquele que não ama o seu irmão está nas trevas. Aquele que não ama o seu irmão se afasta do verdadeiro caminho. E, sendo membros de igreja, infelizmente é comum nós passarmos com o tempo, acostumados com a rotina da igreja, a desprezar essa comunhão. Assim, desprezar uma mulher. A nós não darmos tanto valor assim. A cada vez mais se tornar algo comum, algo banal, algo que a gente nem sabe mais que diferença faz estar em comunhão ou não. Isso é comum, isso acontece. Não é bom, mas é comum. E nós precisamos entender que a comunhão dos santos, essa reunião aqui, não só no domingo, mas a nossa vida em comunhão com os nossos irmãos, com Deus, é uma dádiva do Senhor. É um presente de Deus. É algo que você não vai encontrar semelhante em nenhum outro lugar da existência. Em nenhuma outro tipo de sociedade, outro tipo de religião, outro tipo de... Nada que não esteja no Senhor nos proporciona os laços de comunhão que nós temos quando nós estamos nele. Nós não podemos de forma nenhuma desprezar isso. E a forma que nós vivemos em comunhão, a forma que nós tratamos os nossos irmãos, o quanto nós consideramos os nossos irmãos, diz muito sobre a nossa fé. Diz muito sobre se nós estamos ou não em Cristo. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós não podemos mais ficar eu acho que eu creio. Eu acho que eu estou em Cristo. Nós precisamos ter certeza. Examinar nós mesmos. E quando nós estamos em Cristo, nós somos algumas coisas. Olha só. Lá em Tito 2,14. O que nós somos quando nós estamos em Cristo? É escrito assim, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos um povo. E isso quer dizer muito. Ser um povo quer dizer muito. Quer dizer que nós não estamos mais espalhados. Você sabe o que aconteceu com diversas vezes, inclusive com Israel, com o Judá, de eles serem levados para exílio, de serem levados para cativeiro, de se espalharem pelos povos, certo? De serem espalhados. Isso aqui é muito forte para um judeu hoje em dia, esse conceito de ser um povo. Por quê? Isso quer dizer que nós não estamos espalhados, nós estamos unidos. E esse unidos não é porque nós estamos aqui no mesmo lugar, na mesma sala, ao mesmo tempo. Isso é uma bênção, mas não é isso que quer dizer. Esse ser um povo, de novo, não é algo exterior, mas é algo interior, é espiritual. Quer dizer que mesmo se um de nós aqui for, pela providência do Senhor, isolado do resto do rebanho, qualquer motivo que seja, você não vai estar sozinho. Você não vai deixar de ser povo. Porque nós somos um povo quando nós estamos em Cristo. É espiritual. Porque se algum de nós, por algum motivo, for afastado da nossa presença física aqui, em oração nós vamos continuar junto com você. Amém? Não só nas nossas orações que nós fizemos, mas em espírito nós vamos continuar junto com você. Nós vemos isso lá quando Paulo está falando aos Coríntios, nós vamos ver isso domingo que vem. Ele falando que ele está com eles em espírito. E isso é muito forte, isso não quer dizer que ele tem uma presença mágica, um espírito que paira, mas quer dizer que onde ele estiver, ele faz parte desse corpo. Onde ele estiver, ele faz parte desse povo. E, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos filhos de Deus. Há um relacionamento especial entre nós e o Senhor.
Um relacionamento que não acontece em outros lugares da criação, a não ser com aqueles que estão em Cristo. E Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos família de Deus, membros da família de Deus. E isso é maravilhoso. E isso é um dom perfeito do Senhor, que deveria fazer toda a diferença nas nossas vidas. E pode fazer, se nós compreendermos o valor que isso tem. Todos esses são laços espirituais entre nós, que nos unem, que nos mantêm, que nos sustentam, que o Senhor usa para nos ensinar a ser mais parecidos com Ele. Tudo isso acontece quando nós estamos em Cristo. Então, de novo, voltando para o tema, examine-se a si mesmo. Porque a forma com que você se relaciona com o corpo de Cristo, eu já vou ler agora sobre o corpo, fala muito sobre a tua fé. Eu quero que você dedique um minuto aí para pensar. Como é que tem sido a sua relação com o corpo de Cristo? Como é que tem sido a sua relação com a igreja? Como é que você considera os seus irmãos? Que tipo de sentimento você tem para os seus irmãos? Ou que tipo de atitudes você tem com seus irmãos? Como você considera? 2 exemplos de como nós precisamos considerar cada uma das pessoas que está aí ao nosso lado. Lá em cima, Romanos 15:7. Olha só o que Paulo vai dizer. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Isso aqui é muito profundo. Porque o que nos faz ser unidos não são os aspectos externos da nossa vida. Não são as coisas que nós temos em comum, não são os lugares que a gente frequenta, não é nada disso. O que nos faz estar unidos é estar em Cristo. Porque seja lá quem for que chegar aqui e se converter ao Senhor e estiver em Cristo, automaticamente vai fazer parte da família de Deus. Automaticamente vai estar em comunhão espiritual conosco. E como é que eu recebo essa pessoa que talvez vai ser uma pessoa incômoda? Uma pessoa tão diferente de mim que talvez o meu impulso natural é dizer, sai daqui, Tiago. Como é que eu lido com essa pessoa? Assim como Cristo lida comigo. Assim como Cristo me recebeu. Apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, assim eu recebo ao meu irmão, que está em Cristo comigo. Apesar dos seus pecados, apesar dos meus pecados, apesar daquilo que a gente discorda, apesar daquilo que eu não gosto nele, que ele não gosta em mim. Nós não simplesmente o suportamos, né? Mas nós amamos. Temos comunhão. A nossa comunhão nunca é só entre nós, né? Eu e o Eduardo, eu e o irmão Edenir. Nossa comunhão é sempre nós com o Senhor, né? Comunhão da igreja com Cristo, do corpo com a cabeça. E vamos ler esse textão aí de baixo. Pode abrir aí comigo. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 20. Está escrito assim, ó. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo,
mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E quando Paulo vai dizer que nós somos um corpo, isso tem que significar tanto para nós. Porque a gente precisa entender que nós dependemos uns dos outros em Cristo. Eu posso ser uma pessoa super independente financeiramente, posso ser super independente emocionalmente, pode ser super independente de tantas formas, mas em espírito nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos das orações e intercessões dos outros. Nós dependemos do suporte em tantas áreas, do ensino, do serviço, coisas que nós vamos ver depois. Mas aqui Paulo está dizendo isso. Não tem como você ser cristão, não tem como você estar em Cristo sem essa pessoa que está do seu lado. Sem um outro cristão em Cristo com você. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos um corpo. E isso não é dizer que as coisas vão funcionar maravilhosamente bem sempre. Vocês, quem tem alguma experiência de igreja já sabe, né, que as coisas às vezes não funcionam tão bem quanto a gente gostaria. Às vezes não funcionam nada bem. Mas nós, apesar dessas coisas, continuamos sendo um corpo. Continuamos sendo uma família. Continuamos sendo filhos de Deus. Continuamos sendo. Porque, mais uma vez, essa nossa união é espiritual e não depende daquilo que é exterior. Então nós precisamos examinar a nós mesmos. Como eu tenho tratado, como eu tenho considerado esses irmãos que vivem a vida da fé comigo. Que lugar essas pessoas têm no meu coração? Que lugar essas pessoas têm na minha rotina, no meu dia a dia? Que lugar esses irmãos têm na minha fé? E isso quer dizer muito. Quer dizer muito sobre estarmos em Cristo. Quase encerrando. Quero que você leia comigo rapidinho, hein? 1 João 3, 16. Está escrito assim, ó. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Olha só o que o João está dizendo. Primeiro, ele está dando um relacionamento muito específico, uma consideração muito específica que nós temos que ter por cada um dos nossos irmãos. Ele está dizendo assim, ó, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E você só vai ver isso aqui em três momentos. Você vai ver Cristo dando a vida pela sua igreja, pelos seus filhos. Você vai ver Cristo comparando o relacionamento dele com a igreja ao casamento, certo? Vai ver o amor, como Paulo descreve lá. E o terceiro lugar que você vai ver é o irmão dando a vida pelo outro irmão. E isso é muito forte, isso é muito importante. É uma consideração muito alta que o Senhor está pedindo de nós, da nossa parte, com o nosso irmão. Não é qualquer coisa. Não é um coleguismo, não é um relacionamento social simplesmente. É algo muito mais profundo, é algo muito mais espiritual e verdadeiro. E ele está dizendo do resultado disso, olha só. Saberemos que somos da verdade, então estamos em Cristo, quando a gente amar os nossos irmãos dessa forma, ou caminharmos, né, para amar cada vez mais dessa forma, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele.
quando o nosso coração nos condenar. Olha só, João está dizendo assim, ó, quando chegar aquele momento onde aí sim Satanás quiser colocar dúvidas no teu coração, se você está em Cristo ou não, você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque você vai examinar a si mesmo e vai ver o amor do Senhor se manifestando na tua vida. Vai ver o amor que o Senhor colocou no teu coração para com teus irmãos. E vai dizer, Satanás, hoje não deu. Eu amo meus irmãos, eu estou no meu Senhor, eu estou em Cristo. Amém? Nós precisamos examinar nós mesmos quanto ao amor que nós temos aos nossos irmãos. E agora sim, para encerrar, algumas reflexões para a gente fazer durante a semana, a partir de agora, durante a semana. Primeiro, no que eu creio. Lá no começo. Aqui nós examinando a nós mesmos. No que eu creio. Eu creio no Evangelho da salvação, no Evangelho apresentado nas Escrituras? Ou será que, de alguma forma, eu posso estar crendo e confiando a minha vida a falsos evangelhos, a evangelhos paralelos? Em segundo lugar, que atitudes eu tenho tomado em relação aos meus pecados? Qual é a minha postura diante dos meus pecados? O que eu faço? Eu deixo para lá? Faço algo a respeito? Qual é a minha atitude? Como eu luto contra o meu pecado? Em terceiro lugar, como tem sido a minha comunhão com a igreja? É o que eu estava falando agora há pouco. Como é que tem sido? Eu venho aos cultos, eu talvez converso com alguns irmãos. Como tem sido? O que está envolvido nessa comunhão? E, por último, o que a forma com que eu me relaciono com meus irmãos diz sobre a minha fé? Então, sabendo como eu me relaciono com os meus irmãos, como é que é esse meu relacionamento, o que isso diz sobre a minha fé? Será que isso reflete uma fé verdadeira? É que isso reflete uma fé fraca? Uma fé falsa? O que isso diz sobre a minha fé? Amém? Então eu gostaria de orar com vocês rapidinho. Peço que você feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua presença, por essa noite, por essa oportunidade, Senhor, de falar ao teu povo, de trazer a tua palavra, Senhor. E eu te peço que os nossos corações sejam alcançados pelo teu Espírito Santo. Que tu nos dê, Senhor, capacidade de avaliar nossa fé, de provar, Senhor, aquilo que nós cremos, aquilo que está no nosso coração, aquilo que só tu vês, Senhor, e só tu pode nos revelar. Aquilo que é interior e que as roupas que eu uso não mostram. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas coisas. Nos ajuda a fazer esse exame que tu nos pede, Senhor, para que nós possamos saber a verdade, para que nós possamos ter confiança em ti, para que nós possamos viver a vida da fé em verdade, para que nós possamos achar, Senhor, aquilo que há dentro de nós que desagrada a ti, aquilo que há dentro de nós que nos afasta da tua verdade. Nós possamos voltar para os teus caminhos. Eu te peço, Senhor, que faça essa obra sobrenatural que só tu pode fazer, que é nos convencer dos nossos pecados, que é nos aproximar de ti, que é nos sustentar no caminho da tua verdade. E nos ensinar, Senhor, como viver essa fé. É o que eu te peço e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.